Muito bem, pastor Leandro. Outro dia, conversando com os irmãos da igreja, em especial alguns diáconos, né? Falando sobre exatamente casamento, que me parece ser assim, um conceito bem humano, né? E uma construção social ao longo dos anos, das décadas. Parece que em cada período a família ela tem sofrido muitos ataques e até mesmo reformulado a sua estrutura e tudo mais. Pastor Leandro, o senhor diria que realmente na época em que nós estamos, nos encontramos, em um período uma era tão plástica, né, onde as coisas são tão maleáveis e mudam constantemente, essa estrutura que nós defendemos, família, né, o homem, a sua esposa, a prole, seus filhos, ainda é uma estrutura que vale a pena lutar por ela, né? Fazendo aqui um papel mais, certo? Não sei aqui... E advogado do diabo. Advogado do diabo, xingando aqui um pouco mais. Valeria a pena, não sei se valeria a pena lutar por uma família onde parece que a família ela deixou de lutar para proteger os seus e cada um está lutando para se manter, certo? Feliz como um indivíduo, e me parece que a família se tornou assim uma arena de guerra. Parece que é uma arena de guerra onde os seus membros estão se degladiando, os filhos parece que não respeitam mais os pais despertam a ira em seus filhos, né? Parece que há uma luta familiar. E vendo esse contexto, parece que não faz mais sentido, né, essa luta para manter essa família como nós acreditamos. De fato, essa família ainda é a base da sociedade, né? Pensando em toda essa construção familiar, namoro, vamos nos preparar para um casamento, nós teremos filhos, essa é a família que realmente devemos lutar. Essa família ainda seria essa base diante de todo esse dilema que nós enfrentamos? Uma pergunta muito importante e atual, relevante, uma vez que a gente tem hoje, principalmente nos meios acadêmicos, universitários, uma busca pela destruição dessa família, né? Que é chamada de família patriarcal cristã, e que nós temos aí realmente deputados federais, inclusive, vídeos rolando na internet, né? Fazendo palestras e propondo, de fato, o fim dessa família, a destruição, inclusive pelo estímulo ao incesto, né? Relação de pai com filha, filha com pai, para poder destruir todos esses parâmetros que a Bíblia instituiu. Você falou também da sociedade plástica, eu lembrei do Zygmunt Bauman, né? E da sua proposta de sociedade líquida, que é a ideia de fato que você falou mesmo, de que hoje nada parece ser palpável, parece ser seguro, parece permanecer, as relações são muito rápidas, né, fúteis, e a ideia lá de vaidade, transitórias, passageiras, né. Eu diria, pastor Ricardo, que pelo contrário, diante de todo esse esfacelamento dos valores e do equilíbrio, seja ele societal, seja ele mental, espiritual, onde nós temos uma sociedade cada vez mais ansiosa, mais depressiva. Eu creio que tudo isso, pelas Escrituras, reflete exatamente a fuga, o distanciamento desse padrão familiar. Então, essa família ela é uma fórmula de equilíbrio para a sociedade que Deus institui e constrói no início da criação. Perceba que, né, antes de qualquer outra instituição, a família. Então, quando ela é atacada, quando ela é desequilibrada, e essa é a busca que eu creio que o inimigo, um dos maiores alvos do inimigo, se não o maior, é de fato a família, porque quando ele destrói a família, desfacela a família, você acaba então ali abrindo abrindo ali brechas para muitos outros desequilíbrios e destruições na sociedade e também no próprio indivíduo. Então eu creio que, pelo contrário, quanto mais a família se desequilibrar cristã, pior será para a sociedade. Então a gente como cristão, e vocês que nos escutam, que tem algum temor a Deus e que tem alguma influência cristã, que tem a Bíblia do seu lado, vamos levantar a bandeira da família, entendendo que essa é a cura para a sociedade por meio de Cristo, né? Então a família estruturada, uma sociedade com uma família estruturada, organizada, pai, mãe, seus filhos bem criados, servindo um ao outro, sob a influência do Evangelho e de Cristo, é o segredo para uma sociedade desenvolver-se de forma equilibrada, de forma saudável, até mesmo economicamente,
E isso já foi mais que provado na história. Dos países mais ricos do mundo, a grande maioria são de base cristã, inclusive protestante, seja o país europeu, seja os Estados Unidos. Então tem essa base cristã na essência, e com isso também a família na essência, que fez com que esses países se estruturassem, se organizassem e hoje pudessem oferecer altos níveis de bem-estar social à sua comunidade. Então a família está no centro de qualquer sociedade saudável. Então sim, podemos e devemos lutar pela família, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Deus estabeleceu, lembrando que essa fórmula, esse formato é de fato o meio mais rápido de termos assim uma sociedade abençoada, equilibrada e saudável. Muito bem, pastor Leandro, olha, pensando nesse plano perfeito, né, elaborado por Deus para a família, certo? Onde as pessoas estariam seguras, protegidas, o ambiente familiar, o melhor lugar do mundo, onde esse membro da família deve estar ou pode estar. Pensando nesse plano perfeito, onde podemos apontar que reside o erro para que esse plano, essa família, esse plano perfeito de uma família perfeita, é claro que perfeito aqui não perfeito, né? Sim, 100%. 100%, mas onde estaria então a falha? No plano, nas pessoas? É o que nós podemos identificar como falha. A falha está aqui, certo? Se o plano é perfeito, então como a gente pode apontar essa falha? A falha, ela é, segundo as Escrituras, muito clara, pastor Ricardo. Eu sei que o mundo, a academia tem tentado se distanciar desses conceitos, mas a gente vai insistir até a nossa morte, até a volta de Cristo. A falha, ela desde o início foi estabelecida e a gente chama teologicamente de pecado. É aqui que está o problema, é aqui que está a doença. Então vamos lá no começo da criação, quando a mulher ela não submete à liderança do homem por causa do pecado e aí come do fruto. O homem não protege, não está presente como deveria estar para proteger a sua esposa, guardar a sua esposa, e aí permite também que ela coma do fruto. No final é até mesmo influenciado por ela. Depois nós vemos a história de Caim, né, invejando o seu irmão. E nós temos família, marido e mulher, irmão com irmão, se autodestruindo. Então perceba que a destruição da paz societal e os primeiros sinais, as primeiras evidências de uma fuga da presença de Deus é exatamente os conflitos familiares. A gente pode dizer então que de alguma forma todos os conflitos que a gente sofre hoje na sociedade, eles vêm a partir, de alguma forma, ou tem uma influência muito forte de conflitos familiares. Então, pessoas que vivem no crime, pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem sem ali um equilíbrio mental, ou um equilíbrio, uma sociedade, uma comunidade, uma cidade, um país, elas têm uma influência muito forte de famílias desfaceladas, famílias destruídas, famílias sem essa base. Então o problema central é o pecado, é o erro do alvo. A família foi criada para glorificar a Deus e submeter-se a Ele. E quando ela não faz isso, desobedece a Ele, como fizeram os nossos pais lá no jardim, e até hoje nós fazemos a mesma coisa, muitas das nossas famílias fazem a mesma coisa. Toda vida que a gente faz isso, então, distancia-se do plano de Deus para nossas vidas, a consequência é conflito, a consequência é medo e vergonha, a consequência é assassinato, a consequência é brigas familiares, a consequência é confusão, separação, destruição, morte dentro da família, e a consequência é uma sociedade desestruturada, uma sociedade sem, repito essa palavra aqui mais uma vez, equilíbrio mental, equilíbrio interior, que ocasiona a ansiedade, a depressão e agora o suicídio, né, desde as mais tenras idades. Agora mesmo em Juazeiro do Norte, semanas passadas, tivemos 2 casos de suicídio com jovens bonitos, saudáveis e famílias até mesmo aparentemente ali organizadas e tudo, mas que não sei o que aconteceu. Enfim, todas essas consequências atuais que a pós-modernidade tem nos trazido, de claro desequilíbrio das pessoas, eu creio que tem muito a ver, segundo as Escrituras, de fato, e como de fato a gente vê desde o começo da história, com o desequilíbrio familiar. Quando o pecado entra no meio da família, ele destrói não só a família, como também a sociedade, em que a família é a base. Muito bem, pastor. Então, a falha estaria no indivíduo e não no plano. Não. O plano é perfeito, Exatamente. O indivíduo, no entanto, tem
atrapalhado um pouco nesse plano e tem estragado um pouquinho o relacionamento, né? Pouquinho de forma irônica, né? Porque muito, né, pastor? Infelizmente, né? Muito bem. Pastor Leandro, agradecemos demais a sua participação conosco aqui no programa. Eu falei que ia ouvir agora a sua palavra final, né, e tudo mais, mas tem alguns ouvintes que nos acompanham que querem fazer algumas perguntas, pelo menos selecionar aqui uma, né? Eu abrindo aqui o meu WhatsApp e tudo mais. Ok, prazer, pastor. Algumas perguntas. Estão fazendo... tem uma pergunta aqui bem interessante, pastor, que é a seguinte. Pastor Leandro, até que ponto a quebra dos limites no namoro pode afetar no casamento? Por exemplo, as relações sexuais antes do casamento. Então é um dos exemplos que ele cita, certamente deve ter outros, mas tomando aqui esse exemplo como um ponto de partida, né? Demais. Todo casal, vou falar tudo porque eu vou generalizar, mas assim, a maioria dos casais que a gente conversa, que já tiveram uma relação sexual antes do casamento, ou contatos sexuais antes do casamento, eles levam isso para dentro do casamento. Então nós temos situações como, por exemplo, traumas, seja do homem ou da mulher, em certas áreas sexuais, que no casamento deveria ser algo permitido por Deus, é algo estimulado por Deus, é algo abençoado por Deus. Só que quando chega no casamento, os casais muitas vezes travam em muitas áreas. Por quê? Por causa de traumas da área do namoro. Ou então, às vezes, certas expectativas que o namoro acaba criando e que quando chega no casamento a pessoa se frustra de modo muito mais rápido e são consequências, como exemplo aqui que eu falo, de tipos de namoros não consagrados ou não santificados. Outra coisa para encerrar, um outro exemplo de vários que poderíamos trabalhar, é a desconfiança também. Muitos casais em que a mulher ou o homem ele não se controla no namoro, para ter um namoro ali consagrado, dedicado, santificado a Deus, quando casa, muitas vezes, principalmente às vezes o homem, ele se torna alguém muito mais enciumado, porque ele fica pensando que a sua namorada ela não teve forças para resistir às tentações do pecado sexual no namoro, mesmo dela dizendo ser crente ou não. Então, se ela não teve forças para resistir e ela desobedeceu a Deus, a palavra, e se corrompeu no namoro, quem é que garante que ela vai ser fiel no casamento? Então, fica às vezes essa pulga atrás da orelha do homem, e isso acaba provocando ciúme. A mesma coisa a mulher com o homem. Ele não foi santo no namoro, ele não foi fiel. Como é que eu vou confiar que ele vai ser fiel depois de casar? E isso acaba aumentando o ciúme. A gente sabe que esse tipo de ciúme ele é doentio, ou pelo menos ele vai então ali prejudicar o casamento, vai mexer no algo que é basilar, que é a confiança dentro do casal, e isso vai trazer sérios problemas. Então são dois exemplos claros de consequências de um namoro pecaminoso. Ok. Nós temos dito que existem algumas deficiências no namoro, se não for corrigida, no casamento isso vai ampliar e de forma muito poderosa. Essa é uma das questões que a gente percebe dentro do casamento, a falta de confiança. E um dos exemplos que o senhor trabalha agora seria ultrapassar o limite, né, desse relacionamento, não esperando pelo casamento. Isso. O que seria puro, seria algo mais prazeroso e menos danoso, né? Isso. Você falou sobre a questão de que alguns conseguem travar, alguns têm dificuldade de ter um bom relacionamento. Certos traumas por causa do namoro. Ok.